Tem gente que acha que reduzir custo é coisa de especialista, coisa de economista, administrador de empresas ou de um consultor externo. Não é verdade. Nesse vídeo eu vou te provar que você pode fazer isso aí na sua empresa com as pessoas que você tem. Se depois de assistir você não se sentir capaz, pode devolver o vídeo que reembolsamos o seu dinheiro. Bom, vamos começar então. Empresas são criadas para dar lucro. E o que é preciso para uma empresa dar lucro? Simples, né? Gastar menos do que recebe. Mas como se faz isso? Primeiro, tem que ser obsessivo, fanático por cortar custos. Depois, reconhecer todas as oportunidades que existem na empresa para reduzir e eliminar. E é isso que vamos fazer nesse vídeo. Apresentar todos os caminhos práticos que conhecemos para você poder aplicar aí na sua empresa. Te garanto que tem muito custo aí prontinho para ser cortado. Uma conta muito importante a se fazer quando se avalia um custo é o seu valor anual. Você sempre se surpreende com um montante. A gente vai fazer essa conta várias vezes durante o vídeo. Antes de tudo, é importante fazer uma distinção nos custos da sua empresa. Para isso, nós vamos pegar emprestado o método apresentado pelo consultor americano Bob Pfeiffer, que diz o seguinte: só existem dois tipos de custos, o estratégico e o não estratégico. O custo estratégico é aquele que diretamente gera negócios e faz aumentar os lucros, como vendedores, publicidade, quando gera resultados, e desenvolvimento de produtos. Já os custos não estratégicos são aqueles necessários ao funcionamento da empresa, mas que não geram negócios de forma direta ou indireta, de forma clara. E para que serve essa divisão? Continuemos com Bob Pfeiffer. Para que a empresa gaste mais do que os concorrentes em custos estratégicos e gaste esse dinheiro nos bons e maus tempos. Para que a empresa reduza ao mínimo possível os custos não estratégicos. Se você tem uma empresa que já está andando razoavelmente no mercado, essa é uma orientação que pode colocá-la no rol das empresas feitas para durar. Vamos ver algumas técnicas para você conseguir ter uma empresa com custo baixo e lucro alto. Recentemente, contratamos uma agência, que é um custo estratégico, para otimizar as vendas no site através de anúncios e também criar uma fanpage no Facebook e um blog. A agência era ótima, recomendada por um cliente deles da minha inteira confiança. Pois é, a agência fazia 4 posts diários na fanpage e em 4 meses tínhamos mais de 20 mil fãs. O blog era alimentado diariamente. Fizemos um trabalho conjunto criterioso de escolhas de palavras para o AdWords e rede de display. Depois de 6 meses fazendo ajustes, o resultado não melhorava. O custo total mensal era de R$ 9.000, por ano, R$ 108.000. Encerramos o contrato e contratamos uma pessoa para ranquear bem a empresa na busca orgânica do Google. Antes, procuramos saber quem era a fera no assunto e contratamos. Preço, R$ 1.500 de uma única vez. O resultado final foi excelente. Em 45 dias, já aparecíamos nos primeiros lugares, nas pesquisas das palavras-chave que nos interessavam. E as vendas começaram a acontecer num volume ótimo. Todo dia tinha venda no site. E sabe quanto resultou de economia por ano? R$ 106.500. Tá bom? Vamos ver mais. Gráfica. Há anos, tudo que fazíamos numa gráfica sempre tinha um menor preço. Com o tempo, incorporamos que aquela gráfica era a mais barata e passamos anos sem orçar com as outras. Resumindo, ela continuava competitiva, mas achamos outras mais baratas. Um folder que fazíamos 5.000 unidades mensalmente custava na gráfica antiga R$ 972, ou R$ 11.694 por ano. Na nova, R$ 726, ou R$ 8.712 por ano. Uma diferença de R$ 2.892 por ano. Junta os envelopes, que fazíamos por R$ 1.790 a cada 2 meses e meio, que dava R$ 8.950 por ano. E passamos a fazer por R$ 1.420, o que dá R$ 7.100 por ano. Uma diferença de R$ 1.850 por ano. Custos de correio. Verificamos que encaminhávamos por iSedex para clientes um material que não era pedido, era só a amostra de produto. O custo mensal dessa operação era de R$ 5.500, ou R$ 66.000 ano.
Como não era nada urgente, poderíamos mandar pelo correio normal, gastando R$ 1.850 mês ou R$ 22.200 por ano. Uma diferença de R$ 43.800 por ano. Talvez você esteja pensando, mas por que vocês mandavam por ICEDEX se é mais caro? É simples. Porque no início eram poucas amostras e o custo era baixo. Só que o volume foi crescendo e ficamos anos mandando dessa forma. A gente não parou para pensar numa coisa que era rotina. Era normal. Inacreditável, mas é verdade. E é bem provável que tenha muita coisa parecida acontecendo aí na sua empresa. Vaga de garagem eram 2. Custo mensal, R$ 700. Isso é um custo não estratégico e não essencial. Corte imediato. Economia de R$ 8.400 por ano. Somando apenas 5 itens que falamos até agora, já economizamos R$ 163.442 por ano. Tá bom para você? 5 itens apenas e uma economia dessas. Todo fornecedor tem margem para negociar e você pode trabalhar essa relação de 3 maneiras. Diga para ele que, por ordem da diretoria, os fornecedores atuais só vão permanecer se reduzirem seus preços em 20%, por exemplo. E aí mande um e-mail para todos os fornecedores, dizendo que está havendo uma reestruturação na empresa e que ele só vai continuar como fornecedor se atender ao seu pedido. Você vai ver que a maioria vai fazer um jogo de cena e vai dizer que tudo bem, em nome da parceria, que gosta muito de você, blá blá blá. Outros, que realmente têm margem mais apertada e depois de muita insistência sua, vão dizer que podem chegar a 10%. Para esses que resistiram mais, aceite, tá bom, você já fez uma boa economia. Fale com o fornecedor que tem outra empresa oferecendo a mesma coisa por 20% a menos. E se ele não chegar no mesmo preço, você vai ter que mudar, que não gostaria, mas a empresa precisa cortar custos, blá blá blá. Pegue um fornecedor novo e diga que o antigo faz por tanto e que se ele reduzir em 20%, você passa tudo do antigo fornecedor para ele. A chance dele pegar é enorme. Notou que é simples o procedimento e qualquer um pode fazer. Não precisa de cursos ou técnicas de negociação para conseguir o resultado desejado. Os custos caem e o lucro fica maior. No vídeo A Empresa Enxuta, apresentamos esse conceito que funciona da seguinte maneira: equipe pequena, salário baixo e participação nos resultados alta. Isso faz com que na época das vacas gordas, todos possam ganhar bem e fazer uma poupança. E na época das vacas magras, faz com que todos se esforcem mais e sejam parte da solução, porque solucionando o problema da empresa, solucionam o seu problema. Para trocar parte do custo fixo por variável, pague um salário baixo, dê vale transporte, porque é obrigatório, divida o custo do plano de saúde ou não dê. E não dê vale refeição, a não ser em casos em que a atividade diz ser obrigatório. Mas dê uma baita comissão para os comissionados em vendas e uma bela participação nos lucros para o pessoal da área meio, que é o pessoal de apoio. Quando se fala em baita, é baita mesmo. Daquelas que você pode desafiar qualquer um a encontrar alguém no mercado pagando comissão ou participação melhor. A comissão ou participação nos lucros é tão boa que eles mesmos podem cobrir essas necessidades que você não está fornecendo. Essa postura se chama compartilhar épocas boas e ruins, juntos. Um contador competente ou bom tributarista te orientam como fazer isso dentro da lei. Aliás, tem várias formas de remuneração variável. Escolha a melhor para o seu caso. Se a sua produção é terceirizada, ofereça ao seu parceiro cobrir os custos de produção. Ou seja, ele produz e te entrega e você paga apenas o custo. O lucro dele vem da venda feita por você. Como ele está no risco, ofereça um valor maior do que ele ganharia se vendesse para você. Ou seja, na venda de um produto, ele ganhará mais do que se vendesse para você. Esse é um conceito revolucionário. Você ganha menos quando dá certo, mas diminui o prejuízo quando dá errado. Não pense que as empresas não aceitam esse tipo de proposta. Aceitam sim. Processos, rotinas, atividades, produtos, bens, tudo que não é essencial tem que ser eliminado. Isso funciona que nem as leis.
O mundo muda e as leis criadas em outras épocas ficam obsoletas. Na empresa é igualzinho. É preciso, frequentemente, fazer uma limpeza e eliminar tudo que já não serve mais. Planilha que ninguém vê, jogue fora. Rotina sem sentido, jogue fora. Atividades sem sentido, pare de fazer. Aquele bando de caixas de produtos que saíram de linha, doe. Manter o que não é essencial custa dinheiro. Obriga a empresa a ter mais gente do que é necessário para fazer e controlar. Com isso vem necessidade de espaço maior, salários, encargos, aluguel maior, equipamentos, conflitos. Quer um conselho? Trabalhe no osso com tudo isso. Tenha o mínimo necessário para funcionar. Quando alguém quiser comprar alguma coisa, centralize a autorização, peça explicações convincentes da necessidade da compra. Diga que vai pensar. Faça a pessoa voltar algumas vezes para pedir novamente. Diga que não esqueceu, que vai ver. Peça vários orçamentos. Bom, se for realmente importante, ele vai insistir. E se não for, logo a pessoa esquece e continua a fazer o trabalho sem aquela necessidade. Quando você liberar para aqueles que realmente precisam, diga que se ele conseguir um desconto adicional de 10% com o fornecedor selecionado, ele pode comprar. Use essa metodologia para todas as compras. Quer pintar a sala, comprar um computador novo, trocar a cafeteira, mudar de mesa? Torne o ato de pedir desagradável e verá que muitas dessas despesas não serão realizadas e tudo vai funcionar bem. Faça isso com as pequenas coisas também, até com material de escritório. Lembre-se que pequenos custos mensais juntos formam um volume grande em 12 meses. Os compradores, por segurança, gostam de trabalhar com estoque alto. Isso significa que você vai ter um custo maior e, muito provavelmente, desperdício por um dimensionamento equivocado das necessidades. Se você der uma entrada no seu estoque agora e fizer uma limpeza, verá que muitos itens já estão fora de linha. Encontrará materiais que já não são utilizados, itens que se estragaram com o tempo, insumos obsoletos. Bom, fique atento. É uma economia tremenda trabalhar com estoque baixo. Tudo pode ser feito de maneira diferente, com a mesma eficiência, ou melhor, e principalmente, mais barato. Vai fazer uma embalagem? Faça perguntas inteligentes. Precisa ser de plástico? Pode ser de papel? Pode ser uma gramatura mais fina? E revestir com uma fita resolve? Tem que ser impresso em gráfica? E se ao invés de imprimir, colar um adesivo? Imprimir em silk fica mais barato? Em muitos casos, você pode fazer até a pergunta fatídica: precisa de embalagem? Essa experiência com embalagem acima é real e, dependendo da pergunta, a resposta varia de R$ 800 a R$ 3.500 para cada 5.000 unidades. Mas só descobrimos isso porque fizemos muitas perguntas antes de abraçarmos a primeira ideia. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, tem uma frase lapidar: é quando a maré baixa que nós vemos quem estava nadando nu. O escritório dele é o mesmo há 50 anos. A mesa dele foi do pai dele. O ambiente é simples, sem nenhuma ostentação. Não existe letreiro na fachada e, o mais incrível, ele não tem e-mail e nem computador. Uma política austera, sem ostentação, evita que você esteja nu quando a maré baixa. Portanto, seguem mais 2 dicas na linha nada de luxo. O normal é uma empresa começar a crescer e começar a dar privilégios para os seus colaboradores, inclusive salas individuais. Só que salas individuais exigem espaço maior, e quanto maior o espaço, maior o aluguel, condomínio, IPTU, energia, limpeza, manutenção. Eu conheço empresas que quintuplicaram o seu faturamento sem aumentar 1 metro do espaço necessário. Aperta daqui, aperta dali e no final tudo se resolve. Trabalhar com várias pessoas numa sala facilita a troca de informações, a aprendizagem de funcionários menos experientes e é fundamental para criar a cultura da empresa, já que todos terão acesso aos sócios e diretores com facilidade. Nem tudo ou quase nada precisa ser novo. Compre usado. Quer um exemplo? Mobiliário. Se você procurar em brechós anúncios de jornal ou na internet, vai achar várias empresas que estão mudando e se desfazendo de móveis e outros equipamentos. Outras que infelizmente quebraram e querem vender a qualquer preço. Outras porque estão com dinheiro sobrando e querem renovar o mobiliário. Um exemplo da vida pessoal. Outro dia apliquei essa regra para dar um presente para o meu pai.
Comprei uma excelente bicicleta ergométrica usada, mas novinha, de R$ 1.800, que era o preço da loja, por apenas R$ 450. A melhor maneira que encontrei até hoje para manter a empresa com um número mínimo de pessoas, sem ninguém ocioso, é com o sistema de participação nos lucros, dentro do modelo que apresentamos antes de trocar custos fixos por variáveis. O que acontece na prática é o seguinte: se alguém sai, os funcionários que ficam não querem que você reponha. Sabe por quê? Porque sobra mais dinheiro para eles. Imagine uma área com 10 pessoas que recebe 10% do lucro. Isso dá 1% para cada um. Se saem 2 funcionários, o montante a ser distribuído continua o mesmo, e cada um recebe 1,25%. Quem fica prefere focar mais e absorver parte do trabalho de quem sai do que colocar outro no lugar. A outra coisa boa desse modelo é que os próprios funcionários repelem os incompetentes que atrapalham na geração do lucro, que vai para o bolso deles. Acredito que esse modelo seja o único em que o próprio sistema se ajuste sem a necessidade da intervenção dos gestores. Outra coisa importante é colocar metas para todos os funcionários. Cumpriu, fica. Não cumpriu repetidamente, sai. Metas evitam excesso de gerentes controlando e empurrando as pessoas para frente. Bom, estamos chegando ao fim do nosso vídeo. O método que apresentamos tem uma grande vantagem. Ele não é um sistema amarrado onde tudo tem que ser implantado simultaneamente. Qualquer ação apresentada antes pode ser implementada isoladamente, uma de cada vez. Eu tenho certeza, convicção, que se você implantar boa parte das sugestões apresentadas, a sua empresa terá um lucro bem maior nos bons momentos do mercado e passará sem sofrer tanto nos tempos de crise que sempre chegam. Muito obrigado e até a próxima! Bye.